Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião clínica da disciplina de Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, trazendo hoje dois casos, dois grupos diferentes. O primeiro grupo, o grupo da coluna, com o Dr. Eduardo, e depois o Dr. Marcelo com o grupo do tumor. Então, vamos chamar o Dr. Eduardo para apresentar o primeiro trabalho. Vou apresentar então o caso do grupo da coluna. A paciente feminina, 35 anos, parda, natural e procedente de São Paulo. Uma queixa de uma queda de altura a 30 minutos. O paciente estava sob efeito de bebida alcoólica nas festas de fim de ano, numa confraternização em cima da laje, sofreu queda de aproximadamente 3 metros. Na cena do trauma, ela não apresentava movimentos de membros inferiores e foi trazida pelo SAMU imobilizada em prancha rígida e colar cervical. Na avaliação primária, pela equipe de cirurgia geral, que chamava atenção uma alteração aqui, perdi um ponto na escala de Glasgow, mas ela estava sob efeito de álcool, sem alteração pupilar e não movimentava os membros inferiores. A avaliação da neurocirurgia apresentava uma paraplegia crural, uma anestesia térmico-tátil dolorosa com nível sensitivo em T12, uma hipoestesia perineal, ela tinha algum grau de sensibilidade no períneo, e o esfíncter, embora hipotônico, apresentava ainda pequena capacidade de contração. Baseado nisso, gostaria de perguntar, o Diego está em cirurgia, que vai ensinar, eu vou perguntar para o Marcelo, então, os diagnósticos. Uma paciente jovem que sofreu um trauma raquimedular e da entrada com um quadro já de déficit grave, né, motor sensitivo, no entanto ainda com uma certa função esfincteriana, né. E isso é interessante porque na evolução do estudo do trauma raquimedular foi a função esfincteriana, né, a sensibilidade de períneo e a função do esfíncter foi um ganho, né, da classificação do Frankel para a classificação do EJA, né. Então a gente não pode considerar que é uma síndrome medular completa, né, porque ainda tem função esfincteriana. Provavelmente, uma vez que ela está paraplégica, a gente deve ter uma lesão na coluna torácica, e a etiologia foi o trauma. Né? Então, exatamente, esse é o caso que diferencia a escala de EJA da escala de Frankel. Né? Todo EJA A é Frankel A, mas nem todo Frankel A é EJA A, porque o EJA leva em consideração a preservação sacral, enquanto o Frankel não. Então, aqui é um paciente plégico que não sente. O EJA também é um plégico que não tem nenhuma função sensitiva, mas quando a gente inclui o sacro, a função sacral. Topografia, então, coluna tóraco-lombar, pelo nível sensitivo T12, né? Mas coluna tóraco-lombar vai de T11 a L2, etiológico traumático. Os exames complementares, né, tomo de tórax, abdômen e crânio sem alterações. E aqui nós estamos vendo, então, uma listese. Aqui eu sobrepus a ressonância, o raio-x lombar com torácico, por isso que ficou essa sobreposição, para a gente mostrar o nível, né? Entre T12 e L1, uma listese, uma distração aqui dos elementos posteriores, mostrando aqui a fratura no AP e essa compressão do canal já no raio-x. A tomografia, então, mostrando aqui, além disso, uma fratura aqui dos elementos posteriores. No plano coronal existe um alinhamento. Essa imagem mostra elementos de rotação na fratura do processo transverso de L1 e fratura da 12ª costela. E aqui mostrando o canal. Esses elementos, então, nós vamos classificar mais para frente, configuram sinais de rotação. De novo, Marcelo, e aguarda a ressonância. Eu vou dar um dado. Essa paciente, ela chegou, eu estava com o material pronto para operar um trauma semelhante, com material igual ao que eu propus de tratamento dessa paciente. Então, no serviço que não tem ressonância. Aguardo ressonância ou opero de urgência? Essa é uma pergunta interessante, né, Eduardo? Se a gente tivesse uma paciente com déficit parcial, enfim, são alguns conselhos. Então, o primeiro tempo é importante. Quanto mais rápido a gente puder tratar ela, melhor. Agora, ela está com déficit já bem grave, né? Eu não sei se a ressonância ia acrescentar muita coisa, né? Eu
esse caso em particular, eu acho que talvez nem precisasse aguardar, se já está com tudo pronto, né? O que você esperaria ver a mais na ressonância? A ressonância, ela é boa para mostrar a lesão de elemento posterior, mas nesse caso, eu acho que não tem muita dúvida. A ressonância pode mostrar também alinhação traumática de disco, mas nesse caso, né, como a gente tem um déficit grave, provavelmente a via vai ter que combinar, enfim, eu não sei como que vai ser a proposta, mas você vai poder ver isso daí no intraoperatório. Né? Agora, se você tiver uma ressonância rápida também, acho que vale a pena fazer, né? Tudo depende do lugar que você está, né? Então, classifica essa fratura agora, Marcelo. Bom, a gente tem o EJA-B, né? Franqueu A, como você já comentou. Da O, a gente tem uma fratura com uma listese posterior, então, muito provavelmente por tipo compressão, né? Mas também tem rotação, que se mostrou a fratura do transverso, né? Às vezes ela tem compressão, distração e rotação. Exatamente, ela tem os três mecanismos, né? Tipo C, né? E o TILIX... De cabeça fica difícil, né? Com certeza é cirurgia. Então, paciente, EGB franqueu A, uma O tipo C, porque tinha elementos de rotação. O TILIX nós vamos discutir, que é o score de pontuação. Pela morfologia, a gente sempre leva em consideração o elemento que pontua mais, que é a distração, 4 pontos, lesão do complexo ligamentar posterior, mais 3, e neurológico pelo EIJA, que é o que a classificação considera, mais 3 pontos. Se a gente considerasse o Frank, eu perderia 1. Então, mais um motivo aqui para usar o EIJA. Apagar a luz um pouquinho. Então, essa paciente foi proposto um tratamento por via combinada, aqui mostrando um acesso em cima da costela de T12 à esquerda, né, uma lombotomia à esquerda. Aqui mostrando a dissectomia T12L1, L1, L2. Aqui está a região do forame, aqui o formão, já no limite posterior da nossa osteotomia. Então, a gente faz uma osteotomia posterior, preserva uma porção anterior do corpo e remove o corpo, preservando então uma porção anterior e uma porção lateral lá do outro lado. E descomprime o canal. Aqui a reconstrução com cage distrátil, a gente checa o alinhamento aqui no perfil e no mesmo tempo foi virado e fixado por via posterior. Aqui mostrando a reconstrução da tomografia, o plano coronal já era alinhado, que é o alinhamento no plano sagital. Aqui mostrando os parafusos torácicos, o nível do cage e os parafusos lombares. Essa paciente ficou internada por 3 semanas, evoluiu com complicação infecciosa, uma pneumonia e uma infecção de urina, mas após 4 meses, ela foi operada bem na época, agora entre o Natal e o Ano Novo, ela apresenta após 4 meses com todas as dificuldades de reabilitação que a paciente teve por conta de ser uma reabilitação precária, que não consegue fazer pelo SUS. Ela melhorou, está com a força grau 3, melhorou a sensibilidade, ainda faz uso de sonda vesical intermitente. Vou falar então um pouco sobre classificação e tratamento das fraturas tóraco-lombares. Historicamente, elas são divididas em fraturas menores e fraturas maiores. Fraturas menores são fraturas isoladas, processo espinhoso, processo articular ou processo transverso. E as fraturas maiores foram sofrendo mudanças na sua classificação ao longo das décadas. Esse autor, em 1970, ele introduz o termo de complexo ligamentar posterior, que é utilizado até hoje. Dennis, em 83, propõe a teoria das 3 colunas. A coluna anterior, composta pela metade anterior do corpo do disco e ligamento longitudinal anterior. Coluna média, metade posterior do corpo, disco e ligamento longitudinal posterior. A terceira coluna seria o arco posterior e os ligamentos posteriores. A lesão de 2 ou 3 colunas caracterizava uma instabilidade mecânica, que ele considerava de 1º grau, o déficit neurológico uma instabilidade de 2º grau e a instabilidade mecânica e neurológica 3º grau. Aqui, princípios que são utilizados até hoje, né? A instabilidade e o déficit para propor o tratamento. Esse autor, McWafe, em 83, começa a valorizar o mecanismo de trauma e começa a se falar nos mecanismos de compressão, distração e translação, hoje rotação, para tentar caracterizar a fratura de acordo com a sua estabilidade, e já associa a instabilidade com os elementos posteriores.
Em 94, McCormick faz a classificação low sharing, que é um sistema gradual de pontuação, de acordo com a combinação de fragmentos, e a partir do sistema de pontuação ele começa a propor o tratamento, inclusive com vias, nós vamos ver é usado na classificação mais atual. Magel, em 94, faz a classificação, que é mais conhecida como classificação AO, em que ele divide a fratura pelo mecanismo de trauma em A, B ou C. As fraturas em compressão são do tipo A, distração tipo B e quando tem rotação, tipo C. Aqui mostrando as subdivisões, A1 é uma impactação simples, A2 um split, né, uma separação, seja no plano sagital ou no plano coronal, e A3 um burst, né, uma fratura em explosão. A B1 é uma fratura que a gente chama B-ligamentar, quando você tem uma distração, principalmente do complexo ligamentar posterior. A B2, conhecida como B-óssea, quando você tem uma fratura, uma distração por ruptura óssea. E a B3, quando você tem uma distração tanto anterior quanto posterior. A C1 é uma A com rotação, então a gente vê um desalinhamento no plano coronal. A C2 é uma B com rotação, que é o exemplo desse paciente, em que a gente tem um desalinhamento no plano sagital, mais sinais de rotação, como naquele caso uma fratura de costela e transverso por movimento rotatório. E a C3, que seria de maior complexidade, um desalinhamento tanto no plano coronal quanto no plano sagital. Esse é um algoritmo para fazer essa classificação. Sempre quando tem uma fratura, você olha os elementos posteriores. Elementos posteriores íntegros, a fratura é tipo A. Se os elementos posteriores estão rompidos, ou é B ou é C. O que diferencia a B da C se tem sinal de rotação ou não. Se tem sinal de rotação, é uma fratura tipo C. Aqui mostrando a incidência das fraturas torácico-lombar, mostrando que a região tóraco-lombar, que vai de T11 a L2, é a mais acometida. E as fraturas mais comuns são do tipo A. Essa é a classificação mais atual, que é o Score Telix, que foi publicado no SPI em 2005, em que ele leva em consideração 3 parâmetros: a morfologia, o complexo ligamentar posterior e o status neurológico. Uma fratura tipo A simples, pontua 1, a explosão pontua mais 1, então seria 2, a distração pontua 4, e quando há translação ou rotação, pontua 3. É mais ou menos como a classificação de Magel, tipo A, tipo C e tipo B, mas você sempre usa aquilo que pontua mais. Complexo ligamentar posterior. Se você não tem dúvida de que tem lesão ligamentar, né, aumenta o processo de distância entre os espinhosos, uma listese traumática, isso vai pontuar 3. Sem lesão, 0. O que é esse grupo suspeito? Aquele paciente você não vê no raio-x, não vê na tomografia, mas você faz uma ressonância com o STIR, né, com saturação de gordura, e tem aquele hipersinal de ligamento, então fica uma suspeita de que possa haver lesão. E o status neurológico, paciente sem déficit, pontua 0, lesão de raiz ou lesão medular completa, pontuam 2, lesão medular incompleta ou caldequina são as que mais pontuam 3. Score menor ou igual a 3 é sugerido um tratamento clínico. Score maior ou igual a 5 é proposto tratamento cirúrgico. E o 4 é ainda um borderline nessa classificação. Ele ainda sugere a via que você deve usar de acordo com a lesão. De uma maneira geral, a via posterior é uma via estabilizadora. Então, quando você indica por instabilidade, você usa a via posterior. A via anterior quando a compressão é pela ruptura de fragmentos, enfim, você precisa para recuperar o déficit, remover parte do corpo, você usa uma abordagem da coluna anterior. Observe que descompressão anterior não significa via anterior. Aqui é um caso na verdade isso aqui é uma metástase de um tumor tireoide, em que foi abordada a coluna anterior por uma via lateral extracavitária após aqui a remoção de 2 costelas e abordagem do corpo e reconstrução então da coluna anterior por uma via posterior. Aqui um outro exemplo, uma fratura de L3 por um tumor, também um plasmocitoma com déficit. Aqui mostrando um intraoperatório, uma via posterior pura com descompressão anterior e reconstrução, tudo por via posterior. Já aqui, esse é um caso de uma deformidade cifótica pós-tuberculose,
em que a gente vê T11 e T12 aqui praticamente fundido. A gente sabe que na tuberculose isso é muito duro, então abordar isso por trás é muito difícil. É difícil fazer uma osteotomia com esse bloco ósseo, diferente de tumores. Então, nesse caso, a gente achou melhor fazer uma descompressão anterior por via anterior. Então, aqui é uma corpectomia de T11 e T12, com queijo de estrátil, e depois a colocação do sistema por via posterior. Aqui alguns exemplos de fratura. Aqui uma fratura de L1, uma fratura em explosão, uma fratura A3, paciente com déficit parcial leve, EJD, considerado então um TELIX de 5. Né? 2 pela explosão, não tem lesão ligamentar, e 3 pelo déficit incompleto. Então, pelo TELIX, um caso cirúrgico, nós estamos indicando a cirurgia por conta de déficit. Não há instabilidade, não há lesão ligamentar, uma fratura tipo A. Então, uma descompressão anterior simples, aqui mostrando um caspar lombar, corpectomia, colocação do cage e uma placa lateral, sem necessidade de uma estabilização posterior. Uma fratura de T12 tipo B1, né, uma B ligamentar, paciente sem déficit, com TELIX de 7. 4 pela distração e 3 pela lesão ligamentar posterior, sem déficit. Então, aqui foi usada uma via posterior pura, porque o objetivo da cirurgia era só estabilizar. Então, mostrando aqui a ruptura ligamentar no intra, que o degrau a gente palpava na pele do paciente, né, e o enxerto feito com o osso do ilíaco. Esse caso aqui, eu queria perguntar para o Franz. Como é que você classificaria essa fratura aqui em dezembro de 2010, Franz? Sei que não estão todas as imagens, mas só com o que tem aí. Acho que tem um fundamental aí. A gente tem a tomografia, a gente vê, pela tomografia a gente vê a compressão, né, da fratura, só que se toma bastante cuidado, a gente consegue ver na parte de trás, você vê que tem uma fratura de porção posterior também, né? A gente olhando na ressonância, não sei se esse é o estima, mas parece ter também uma linha de sinal, né, envolvendo o intraespinhoso e o supraespinhoso aí. Mas o intraespinhoso porque é a parte mais dorsal, para a gente ver o supraespinhoso fica meio cortado. Uma cifose grande. Eu classificaria essa fratura como fratura tipo B. Não vejo um AP para ver se tem sinais de rotação, né, se tem examinamento no plano coronal. Mas com esses dados que foram dados, eu classificaria como uma B, né, com ruptura ligamentar posterior. E, sem dúvida, tratamento cirúrgico pela instabilidade, né? Aqui já, né? Eu também concordo com o Franz, eu acho que provavelmente foi uma B que na verdade foi classificada como uma A3, como uma explosão sem déficit, e foi dado como um ligamento suspeito. Ainda assim, cairia naquele TELIX borderline, que por ser ainda que fosse uma explosão no ápice de cifose, com suspeita de lesão ligamentar, eu acho que já valeria a pena a cirurgia num primeiro momento. Mas tudo bem. Foi tratado de maneira conservadora. 10 meses depois, a gente nota uma piora da cifose. O paciente volta com uma paraparesia crural grau 4, dor, e teve que ser submetido a uma cirurgia muito maior do que se fosse operado nesse momento. Então, necessitou aqui uma costotransversectomia, uma instrumentação mais longa para poder corrigir essa cifose. Aqui um caso muito semelhante, uma fratura T5 e T6, uma fratura tipo B, né, foi considerada como lesão ligamentar, paciente sem déficit, um TELIX de 7, por conta da distração e da lesão do complexo ligamentar. Só chamando a atenção num dado técnico para a correção dessa cifose, aqui após a colocação aqui dos parafusos pediculares, a gente vê aqui a cifose, aqui depois de ter feito a osteotomia T5, T6, para a gente poder fazer essa redução, a gente precisa colocar o parafuso comprido, com o maior diâmetro possível, e principalmente com o trajeto o mais oblíquo possível. Por quê? Se a gente coloca o parafuso nesse sentido, quando a gente vai colocar a barra e chamar isso com o persuader, isso tem uma chance já no intraoperatório de pull out. Então, biomecanicamente,
Se a construção está com essa obliquidade, a chance de pull-out é menor. E aí, depois de fazer isso, a gente solta esse parafuso e faz uma compressão desse segmento em relação a esse e consegue o retorno da cifose. Aqui mostrando uma fratura tipo A3, de L3, paciente com déficit leve. Então, de novo, um TLIC de 4, um TLIC, né, limítrofe, pela explosão e pelo déficit parcial. Operar ou não operar? Paciente com déficit, mesmo, né, sendo um caso borderline, que a literatura respalda você fazendo tratamento clínico, eu acho que déficit, né, todas as classificações mostram que é um dos critérios de indicação cirúrgica, mais um déficit parcial. Acho que vale a pena descompressão. Por que eu fiz aqui não só a via anterior, já que não tem estabilidade? Na verdade, porque eu não tinha placa lateral, então, na verdade, eu fiz a corpectomia e a via posterior foi para estabilizar esse segmento. Aqui mostrando uma fratura de L3, A3, mesmo, exatamente igual à anterior, de uma outra forma de corrigir. Você fazer só a via posterior e baseada na integridade do ligamento longitudinal posterior, a gente pode fazer uma distração e correção da lordose por trás, e esse fragmento ele tem algum grau de impactação quando a gente faz essa distração pela integridade do ligamento longitudinal posterior. Aqui mostrando uma fratura de L2, tipo C1. Aqui é interessante, né, no perfil, a gente vê um alinhamento, mas aqui no plano coronal a gente vê um desalinhamento no plano coronal. Né? Você olha que os espinhosos estão assim, de repente eles mudam a orientação e vê um pouquinho de desalinhamento no plano coronal. Então, essa é uma fratura tipo A com sinais de rotação. Então, uma fratura C1, que foi abordada então por uma via combinada, corpectomia seguida de uma estabilização posterior. Então, nós precisamos fazer tudo isso aqui para tratar um trauma tóraco-lombar? Não só isso. A gente está na fase agora de validar esses cortelix. Isso é a tese de doutorado de um colega da Unicamp, defendida em novembro do ano passado. Foi feita lá na Universidade de Utah, avaliando 458 pacientes. Alguns dados interessantes do trabalho desse colega. Na verdade, ele viu retrospectivamente. Então, eles usaram critérios próprios da instituição e depois ele foi ver, aplicando score TLIC, se isso conferia ou não. Os pacientes que foram tratados de maneira conservadora, praticamente todos não tinham déficit, eram EJE. Então, paciente com déficit, geralmente vai para o tratamento cirúrgico. Quanto à classificação AO, né, classificação de Magnio, 98% eram tipo A, ou seja, pacientes tipo B e C, né, por todas as classificações, a B e C elas são instáveis, então elas são de tratamento cirúrgico. Então já começamos a ver o quê? Paciente com déficit, paciente com fratura B e C devem ser submetidos à cirurgia. Aqui aplicando o TLIC, então, de forma retrospectiva, esse grupo conservador, 96% tinha um score TLIC baixo. Então, batendo também com esse score TLIC. Quando a gente analisa o grupo cirúrgico, 70% deles também não tem déficit. Então, foi indicada a cirurgia por instabilidade. Então, fraturas provavelmente consideradas instáveis. E em torno de 30% dos pacientes com déficit. Então, esses indicados pelo déficit. Quando a gente olha aqui a classificação AO, eles operaram muitos pacientes com fratura em explosão. Isso aqui é um critério próprio do serviço deles. Talvez em outros serviços esse número seja menor. Né? Mas as fraturas B e C, a gente viu lá que no tratamento conservador praticamente não tinha. Aqui praticamente todos, então, tipo B e C iam para a cirurgia. Quando a gente olha o score TLIC desse grupo, mais da metade também tem um score TLIC baixo. Por quê? Porque eles operaram muito paciente com fratura em explosão. Essa tabela aqui é interessante, que mostra os pacientes que foram para o tratamento conservador e depois precisaram do tratamento cirúrgico. Mostrando que o score TLIC já mostrava que esses pacientes deviam ser tratados cirurgicamente. 3 dos 9 pacientes. E 1 borderline. Já os pacientes com score TLIC baixo, que pelo TLIC estaria certo tratar de maneira conservadora, observe que a maioria deles
foram operados porque evoluíram ou com cifose ou com piora da fratura. Então, não quer dizer que se você tratar de maneira conservadora é um tratamento final. Você vai observar os pacientes de perto. Aqui mostrando que até 2006, lá na Universidade de Utah, eles não utilizavam o Scortelix. E eles operavam 60% dos pacientes de fratura com explosão. Depois que começaram a usar o Scortelix, esse número caiu. Provavelmente devem estar operando um pouco menos agora, de fratura e explosão. Então, a maioria dos pacientes, quando a gente olha aqui o tratamento em função do EJA, os que foram para o tratamento conservador, sem déficit, só um que apresentava déficit. Já no grupo cirúrgico, a maioria ainda sem déficit, porque tem esse bias da fratura e explosão e algumas realmente por instabilidade. Olhando o TELIX menor que 4, eles trataram de maneira conservadora 307 e operaram 79. E um TELIX maior ou igual a 4, aí a maioria foi para o tratamento cirúrgico. E quando a gente olha a classificação AO, as fraturas B e C foram para o tratamento cirúrgico, e de novo, as fraturas A, a maioria são para tratamento conservador, mas aquele serviço é um pouco mais agressivo em tratar fratura e explosão, por isso que tem esse bias aqui. Como conclusões do trabalho desse colega, ele mostra que os pacientes tratados de forma conservadora, com sucesso, o TELIX foi menor ou igual a 4, que é o que preconiza o SCORE. 301 dos 310 pacientes, ou seja, 97% deles, então, o TELIX foi fidedigno, então ele conclui que ele é adequado para inferir o tratamento conservador baseado no TELIX. Já o grupo cirúrgico, nos quais havia fratura e explosão sem déficit neurológico, que ainda é um ponto controverso na literatura, o TELIX ele foi discordante ao proposto, né, pelos autores aqui do SCORE TELIX, porque eles operaram 53% dos pacientes que pelo TELIX não seriam operados. Isso permite concluir que o TELIX não está em concordância com a indicação cirúrgica daquele serviço. E houve uma associação direta entre o SCORE TELIX, o EJA e a classificação AO na escolha inicial do tratamento proposto. Então, são hoje dados que devem ser levados em conta para tratar. E agora vou me permitir fazer algumas conclusões gerais. Acho que nós devemos utilizar classificações. Por quê? Primeiro que nós temos que nos basear sempre em alguma coisa. Então, nós temos que ter respaldo da literatura o mais atual possível. Acho que só a experiência, tem que ter o fator experiência, mas a gente tem que olhar sempre na literatura. E se a nossa experiência for muito diferente da literatura, a gente tem que ir lá e publicar. Mesmo para a gente poder comparar os nossos resultados com o que o mundo está fazendo. As classificações, elas ajudam, mas elas não são 100% precisas. A gente não pode ser cego em classificar. E de tudo que foi exposto, se a gente puder simplificar, a gente continua tratando cirurgicamente as fraturas por déficit ou por instabilidade. São os dois grandes critérios. A instabilidade, a fratura, quando a gente classifica uma fratura como tipo B e C, ela está instável. Então, isso aqui é uma fratura cirúrgica, fratura tipo B e fratura tipo C. Onde que entra ainda um terreno nebuloso é para as fraturas A com déficit. As fraturas A sem déficit, você ainda acha na literatura quem diga para operar, mas o que a maior parte da literatura indica e o SCORE TELIX vai mostrar é que fratura A sem déficit pode ser seguida de maneira conservadora no primeiro momento. Agora dois exemplos. Fratura A com déficit incompleto. Por exemplo, uma fratura simples, né, não uma explosão, que cursa com déficit incompleto. Vai cair com um SCORE TELIX 4. Isso aqui, você pode tratar de maneira cirúrgica ou conservadora. Eu acho que o déficit deve ser valorizado. Então, eu tendo a tratar de maneira cirúrgica. Uma outra situação, uma fratura A com déficit completo. Por exemplo, uma explosão, paciente plégico. Esse, eu também acho que déficit a gente tem que tentar fazer de tudo para melhorar alguma coisa, alguma condição, né, examinar direitinho para ver se ele não tem uma função sacral preservada, que aí isso aqui muda, seria 5, né? E eu acho que vale a pena sempre acreditar que você pode melhorar um pouco. Mas a literatura te respalda a não tratar um doente paraplégico com uma lesão,
uma fratura tipo A. Acho que era isso. Ok, Eduardo, muito bem. Alguém tem alguma pergunta para Eduardo? Prandini. Tenho uma pergunta, um comentário e uma sugestão. A pergunta é o seguinte: você tem feito essas cirurgias com um estudo do potencial evocado? Não porque onde eu fiz eu não tenho esses recursos, professor. Certo, mas se eu tivesse, com certeza eu utilizaria. Certo. O comentário é o seguinte: a sua aula foi excelente. Essa aula poderia dar um congresso que seria magnífica. Obrigado. Agora a sugestão é o seguinte: a aula normalmente no congresso são 20 minutos. A partir dos 20º minuto, eu acho que você poderia suprimir a análise daquela tese. Isso acho que ficou um pouco maçante, entendeu? Então, se você quiser uma sugestão, você reduza aquela tese assim para 1 ou 2 minutos. E você acaba encaixando nos 20 minutos, certo? Com isso, a sua aula, eu acho que vale a pena ser qualquer congresso, é uma coisa que ela está perfeita, está maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigado, professor. Mais alguma questão para Eduardo? Algum comentário? Eduardo, a conduta naquele caso foi em função da presença de algum reflexo esfincteriano. A conduta por via anterior. Por via anterior. Senão Sim. você só faria por via posterior. Se o paciente tivesse sem função nenhuma, talvez você poderia discutir, dependendo do sistema que você tem em mãos, se você conseguiria alinhar aquilo só por trás. Mas isso vai depender da experiência de quem for operar. Provavelmente daria para fazer só por trás, com o intuito só de estabilizar, sem compromisso com a... Apesar que, assim, só a redução... Aquele caso, aquela situação, mesmo para o déficit, há quem possa falar que faria só por trás, porque apesar de ter fragmento, só o alinhamento da listese já é o que mais descomprime o canal. Então, também não estaria errado fazer só por via posterior. Eu tenho uma grande dúvida com relação à monitoração intraoperatória do potencial evocado, somatosensitivo e motor. Até gostaria de perguntar para a plateia. Se você opera um paciente como ele operou e usa o potencial evocado, é uma paciente que está praticamente paraplégica. Você operou paraplégica. Então é de supor que você não tem potencial. Então, quer dizer, você usar ou não usar o potencial num paciente que está praticamente paraplégico, eu acho que ele não vai te ajudar em nada, porque ele não vai conseguir detectar, ou muito pouco, essa parte esfincteriana. Como que é isso? Nesse caso, realmente é difícil. Sem nenhuma preservação motora, talvez conseguisse alguma resposta na flexão plantar, na monitorização, por ser S1, mas eu também acho que o estudo ia ser pobre aí. Então, eu acho que o fato de você não ter o potencial na emergência não justifica você postergar a cirurgia em função disso. Fala, doutor Fábio. Microfone. Não, é só uma dúvida conceitual. A presença de sensibilidade na região perianal dessa paciente não classificaria ela como um Frankel B? Porque o Frankel A, pelo que eu me lembro, é paraplegia sem sensibilidade abaixo da lesão. E Frankel B é a presença de algum tipo de sensibilidade abaixo da lesão. Tanto o EIJA quanto o Frankel, eles são classificados de A a E, de uma maneira em que o A é um déficit, um paciente que não tem função motora e não tem função sensitiva. O B seria um paciente plégico com sensibilidade, algum grau de sensibilidade. O C, um parético grave, ou seja, aquele que apresenta abaixo do nível da lesão, mais de 50% do grupamento muscular com força menor ou igual a 3. E o D, um parético leve, que apresenta, então, mais de 50% dos músculos abaixo do nível da lesão, com força acima disso, acima de 3. E o E, um paciente intacto. A escala de Frankel não leva em função o Frankel não leva em função a preservação sacral, que é justamente a região de sensibilidade períneo, esfíncter e motricidade de artelhos, seria. Essa é a grande diferença do EIJA para o Frankel. Então a presença da sensibilidade não é levada em conta para São B. O Frankel não. Tá, obrigado. Mais alguma coisa?